curvas é um tema bem próximo do que a gente está tratando agora, né? Só que tem uma diferença, né, em relação ao que a gente fez até agora, né? Então é o seguinte, né? Vamos voltar aqui para nossas anotações aqui. Tá? Então, uma coisa bastante importante que eu havia chamado a atenção aqui, na hora em que a gente faz a utilização desse método. Bom, pessoal, então vamos ver agora, né? Então, até agora nós vimos a interpolação, ok? A interpolação, né? E aí nós vimos alguns métodos, né? Vimos lá o polinômio interpolador, né? O polinômio interpolador, que nós resolvemos por meio de sistemas, né? Então, o polinômio interpolador, né? Onde a gente resolve por meio de sistemas lineares. Okay? Nós vimos aí como é que polinômio interpolador acaba caindo num problema de resolver sistema linear. Vimos dois métodos diretos, né? Que são os polinômios de Lagrange, polinômio de Lagrange e Newton. Okay? E é claro que ainda vimos mais uma outra possibilidade de trabalhar, né, com a parte de interpolação, que é usando as funções, né? As funções Python. As funções Python, polyfit e polyval. Okay? Então, as três formas aí, na verdade, até quatro, né? Se considerar polinômio interpolador, Lagrange. Então, por exemplo, você pode receber um projetinho onde... Aliás, pode não, né? Você vai receber um projeto onde você tenha que trabalhar com a estimação, né? Criar uma estimativa de um determinado valor a partir de um conjunto de dados. E aí pode ser que, né, eu peça para comparar, né, resultados, né, de polyfit com polinômio de Lagrange ou de Newton, né, para fazer a criação de um polinômio, uma determinada função, um modelo matemático, né, criado a partir, né, de uma resolução de sistemas lineares que deriva, né, de um problema de criar um polinômio interpolador, né, que são as coisas que nós fizemos aí nas aulas, ok? E, claro, discussões sobre conceitos, né? O que está aparecendo no projeto, no problema do projeto, né? Eu tenho um problema associado a fluidos, eu tenho um problema associado à vazão, eu tenho um problema associado à deformação, né? Então, tem um problema associado a um movimento, né? Um movimento retilíneo, né? Um movimento acelerado, né? Então, com base, né, nesses, vamos dizer assim, o pano de fundo do problema, né, vai exigir também que a gente discuta alguns conceitos, né, faz uma pesquisazinha na internet, ou eu vou indicar ali um material para você olhar, né, para você, olha, veja no capítulo tal desse livro aqui, que tem essa parte, né, então vai estar lá indicado, né, sessões de material para você buscar. Inclusive, todos os problemas são de um livro que tem na biblioteca virtual, né? Um livro, só que ele é um livro aplicado com o MATLAB e a gente vai fazer ele no Python, né? Então, eu achei a solução. É fácil, você procurar a solução do problema na internet, você vai achar o código em MATLAB. Aí você tem que passar para Python, né? Então é mais fácil, né? Pegar, olhar, estudar o problema, usar os códigos prontos que a gente já tem, né? Que vai ser uma exigência, né? Trabalhar com o código que a gente já tem ali, né? Então você vai ter que fazer uma adaptação para trabalhar com os códigos que a gente tem, né? Não adianta vir buscar lá aquele negócio da internet só Ctrl+C, Ctrl+V, cola ali, né? E aí depois é um Deus nos acuda para achar os erros, né? Porque pegou um código que sabe lá Deus de onde, quem que fez, né? E qual que era a intenção, e daí vai tentar usar, às vezes, né? Então é interessante, já que a gente ainda não está com tanta familiaridade, estudar códigos que a gente já tem em mão, né? E fazer um pequeno retrabalho só para fazer a adequação do código para resolver aquele problema, ok?
Bom, muito bem, pessoal. Então, até agora vimos a questão da interpolação e alguns desses métodos aí. Agora. Então, agora e agora? Bom, agora é o seguinte, agora nós vamos trabalhar também com um método, né, que tem uma função relativamente parecida, né? Então, agora nós vamos trabalhar com... Então, agora nós vamos estudar uma técnica, né, cujo resultado é bastante importante, muito utilizado na ciência, nas ciências em geral. Ciências em geral, quando eu falo, é ciência em geral mesmo. Ciências humanas, ciências sociais, ciências exatas, engenharias, ciências aplicadas, de modo geral, matemática, estatística, na física, nas ciências em geral, ok? Nós vamos estudar a regressão linear. Regressão linear. Muito bem, então a regressão linear, ela geralmente ela é estudada em alguns tópicos de estatística, né? Estatística básica, às vezes aparece lá, né? Mas aparece por tradição, num certo sentido, mas a ideia, né, e o método que nós vamos utilizar, ele é muito mais geral, né? E o método que nós vamos utilizar aqui se chama o método dos mínimos quadrados. Método dos mínimos quadrados, né? E no que se consiste esse método? Eu vou falar rapidamente aqui da filosofia do método, tá? A gente não vou fazer dedução nem nada disso, embora, né, uma dedução simples aí poderia ser feita e está no roteiro, né? Mas eu não vou fazer essa dedução aqui, eu vou fazer uma mostração, né, só a parte geométrica aqui, para a gente entender principalmente por que que ele tem esse nome? Por que que se chama método dos mínimos quadrados? Por que isso? Então, já, método dos mínimos quadrados. Mínimos quadrados. Meu Deus, isso vai aparecer o tempo todo, né? Volta e meia você está lidando, né? Alguém está utilizando esse método para resolver algum problema associado a ajuste de curva. No ajuste de curvas. E a ideia básica é a seguinte, certo? Nós vamos partir de um conjunto de pontos, certo? Então, qual que é o problema? Qual é o problema que vai ser discutido aqui? Qual que é o problema? Então, dados, né? Dados, conjunto de pontos, dois conjuntos de pontos, né, na verdade, né? Dados, dois conjuntos de pontos, né? Sei lá, por exemplo, né? X, xão, xão, né? Conjunto de pontos x, e aí esse conjunto aqui tem vários pontinhos, né? Tem lá o x0, o x1, o x2, e assim por diante, né? Até um certo xn, e um outro conjunto de pontos, y, né? Também, né? Tem lá y0, y1, até um certo yn. Eu tenho que ter a mesma quantidade de pontos, né? E esses pontos, né? Esses dois conjuntos, eles estão relacionados, assim como, né? Eu tenho aqui um domínio de pontos e a imagem, né, relativo a esses pontos, né, que estão aí, de certa forma, relacionados por algum modelo matemático, né? Então, dados dois conjuntos de pontos, né, dados dois conjuntos de pontos, definir uma reta que melhor se ajuste a esses pontos. E a gente vai ver o que geometricamente significa isso. Não é algo muito diferente do que a gente fez até agora.
a estes pontos. Então, vamos ver aqui. O que que eu quero? Digamos que eu tenha lá um plano cartesiano, eixo X, eixo Y, e eu tenho lá os meus pontos, né? Opa, tenho lá os meus pontos. São esses pontinhos aqui, ó. Ah, eu tenho um pontinho aqui, eu tenho um outro pontinho ali, eu tenho mais um outro ponto aqui. Essa, vou pôr só 5 pontinhos. Tem outro pontinho aqui, pronto, ok? Então, eu tenho esses pontos aqui. E o que que eu quero, né? Ora, eu quero criar uma reta que passe pelos pontos. A gente já viu ali, até usando o Polyfit, que criar uma reta que passa pelos pontos não dá, né? Eu vou ter uma reta que tenta se aproximar desses pontos. Mas quantas retas eu poderia criar aqui, né, que se aproximasse desses pontos? Ah, muitas, né? Então, eu poderia criar uma reta aqui, certo? Poderia ter uma reta aqui, daí, sei lá, posso ter uma outra reta em outro lugar, sei lá, uma reta... Não, pode ser que ela, talvez um pouquinho mais deitada assim, fosse melhor, né? Ou outra aqui, não sei. Eu posso ter quantas retas aqui? Infinitas retas. Não sei qual usar, certo? Tem infinitas retas. A questão que passa para nós agora é qual dessas retas melhor se ajusta a esses pontos, né? Aí a questão, de fato, é o que que significa se ajustar? O que que significa melhor se ajustar? Certo? Então, é isso que a gente vai ver agora. O que que significa melhor se ajustar? Bom, pessoal, seguinte. Vou aumentar um pouquinho isso aqui. Aí, aqui. Então, vamos ver o que que significa melhor se ajustar. Primeira coisa, como em muitos casos aí na ciência, nós primeiro vamos imaginar a solução pronta do nosso problema. Qual que seria a solução? Ah, uma reta. Vamos imaginar, né, suponha que a reta seja essa daqui. Opa. Só vou afastar um pouco esses pontinhos aqui para poder mostrar melhor o que a gente vai fazer. Aliás, vou até diminuir a quantidade de pontos, vou exagerar aqui. Um ponto está aqui, o outro está aqui e o outro está aqui. Vou exagerar aqui para poder ficar claro o que a gente vai fazer. Digamos que eu tenho uma solução, estou imaginando uma solução e a solução seja essa daqui. Okay? Digamos que essa seja a reta que melhor se ajuste a esses pontos. Mas o que eu quero dizer com melhor se ajuste? O que eu quero dizer é o seguinte, imagine só. Essa minha reta, ela vai ser um modelo, né? uma função, né? Um modelo matemático, uma função matemática, né? Linear, porque é uma reta, né? Uma função do tipo ax mais b, e com a qual eu posso utilizar, né, esse modelo para estimar valores, né, no domínio da função, pegando pontos do domínio da função, e estimar valores para esses pontos do domínio, que não estavam originalmente, não foram originalmente computados, né? Então, por exemplo, se eu olho aqui, né, por exemplo, eu olhei aqui para um determinado valor, peguei aqui um determinado valor aqui no domínio, esse valorzinho aqui, né? Sei lá, vou chamar ele aqui de x0, né? E para ele eu vou ter um y0 correspondente. Okay? E a mesma coisa vale para todos os outros, certo? Então, eu também aqui vou ter um certo x1 no domínio da minha função e vou ter o seu valor correspondente, y1 ali. E a mesma coisa vale para um pontinho aqui, que vai ser o x2. x2 tem o valor correspondente do x2, que é o y2 aqui. E tenho também x3 e o y correspondente para esse x3, que é o y3. Ok? Beleza. Muito bem.
Bom, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, eu tenho esses pontos, que são pontos conhecidos, pontos dados, onde eu conheço o x, conheço o y de cada ponto, né? E digamos que eu queira calcular um outro x aqui, um certo xi, que não foi observado anteriormente, né? Muito bem, o que eu estou dizendo é que eu posso utilizar esta reta, que melhor se ajusta a esses pontos, para poder calcular o valor do YI, ok? E aí eu venho até a reta agora, ó, porque eu não tenho, né? O YI não tem, então eu veria até essa reta, e aí poderia calcular, estimar o valor do YI, ok? É isso que eu estou dizendo, tá? Eu vou criar uma função, um modelo matemático que me permite estimar valores, né, de y para os quais o x não tinha sido experimentalmente registrado, ok? Muito bem. Então, é isso que nós queremos, né? Esse é o nosso objetivo, né? É conseguir estimar valores de YI para um XI que não tenha sido ainda avaliado, né? Não tenha sido observado, por exemplo, né? Muito bom, certo. Bom, então, essa reta ela tem que ser uma reta especial para poder cumprir essa função, né? E ela é uma reta que vai ser conseguida pelos mínimos quadrados. O que isso quer dizer? Pessoal, se vocês olharem bem, a reta ela não passa pelos pontos, certo? Então, isso quer dizer que eu tenho uma diferença. Eu tenho uma diferença entre os valores reais e os valores do meu modelo teórico, né? Os valores reais são as bolinhas pretas. Os valores do modelo teórico são as bolinhas em amarelo, que estão sobre a reta. Então, a gente pode ver que tem uma diferença entre o valor real e o valor que eu vou conseguir com o meu modelo, certo? Então, eu tenho essa diferença D1 aqui, eu tenho uma diferença, tem uma diferença D2 aqui, eu tenho uma diferença D3 entre o valor real e o valor calculado pelo modelo, e eu tenho a diferença D4 entre o valor real, a bolinha preta, e o valor calculado pelo modelo. Então, eu tenho essas diferenças, né? O que seria melhor? Então, o que seria bom para a gente? O que seria bom para a gente seria o seguinte, seria se todas essas distâncias entre o valor real e o valor do modelo teórico, se essas diferenças fossem a menor possível. Zero não vai ser. Zero não vai ser. Mas eu quero que ela seja a menor possível, ok? E como que eu vou conseguir que ela seja a menor possível? Agora é que entra a história dos mínimos quadrados. Bom, eu quero que a distância seja a soma dessas distâncias que corresponde a um erro entre o valor real observado no fenômeno, medido experimentalmente, e o valor numérico, o valor estimado por um modelo matemático, um modelo de reta, um modelo de regressão linear, né? Estimado um modelo de função linear. Okay? O melhor cenário de todos é que se essas distâncias fossem as menores possíveis. Então, o que eu peço, né, para esta reta, o que eu peço para esta reta, né, que tem um modelo genérico do tipo y igual a x mais b, o que eu peço, né, para esse meu modelo genérico é que a soma dessas distâncias elas sejam muito pequenas. Ou seja, eu peço que, primeiro, eu tenha um mínimo da soma dessas distâncias di, né, que vai do i igual a 1 até
o i igual a 4. Para esse nosso exemplo, né? Que essa distância seja mínima. Aí já entra a história do mínimo, né? O método dos mínimos. Né? Mas por que não são as mínimas distâncias? Bom, porque a gente tem um problema associado a essa distância aqui. A gente já viu lá nos roteiros, por exemplo, da bissecção, que a distância, né? Inclusive vimos na dedução do método das secantes, né? Qual que é a distância entre esses dois carinhas aqui? Qual que é a distância entre esse ponto e esse ponto? Não é uma diferença entre o y2 e o y0? E a diferença entre o D2, qual que é o tamanho do D2? Qual que é esse valor? Ó, é o y1 menos o valor que está aqui. Ah, e qual que é a distância... Ah, desculpa, eu falei y2 não, né? Qual que é a distância, né, do D3, né? Bom, é a distância de um valor que está aqui, né? Um y que sai dessa função, né? Eu vou chamar um y grande, né? Um y, né? Que sai dessa minha função do meu modelo, e o valor real, esse D3 aqui. E como é que a gente olha para essas distâncias? Bom, eu vou dizer assim, né? Eu vou ter aqui uma... Eu vou até trocar f ali rapidinho, para vocês não confundirem esse f aqui. F não, y, né? Eu vou colocar f, né? Uma f de x, né? Então, qual que seria, né, essa distância, né? O que é esse d? Esse di, ele é definido da seguinte forma, né? Valor absoluto, para não importar a ordem com a qual a gente coloca as coisas aqui, de f de xi menos yi. Certo? Essa é a distância, né, entre um valor do modelo teórico, que é parametrizado pela f, e o valor real, que é um valor y que já foi dado. Ok? Né? Então, eu tenho essas distâncias. Né? Aí, só que quando eu tento olhar para o mínimo de uma distância que é definida em termos de valor absoluto, eu tenho um problema sério. Né? Porque a gente já viu aqui, né, vocês já viram lá com a professora Andréia, que quando eu estou trabalhando com problemas de mínimo, né, um problema de minimização, minimização, né, ou maximização, qualquer um desses problemas, maximização ou minimização, né? No fundo, né, a gente está falando de um problema de otimização. Alô, produção. Otimização, certo? É um problema de otimização, né, que a gente está trabalhando aqui. Ó. É um tema central aí da engenharia de produção, hein? Problema de otimização, né? Então, problema de minimização ou maximização, que é um problema de otimização, de modo geral, né? Opa, desculpa. É um problema de otimização, mas eu não quero deixar isso gravado, senão vai aparecer outra coisa, né? Mas é um problema de otimização, né? Porque eu estou procurando aí um mínimo, né? Então, eu estou procurando um valor ótimo, certo? Bom, para problemas de minimização ou maximização, né? A gente já viu que problemas que envolvem isto aqui se resolvem utilizando uma coisa bonita de se ver, que são derivadas. Derivada, né? Em particular, nós estamos olhando para alguma coisa, né? Uma espécie de função, né? Digamos que a minha função seja d, né? A derivada dessa função, né, igual a zero. Né? Então, eu tenho que resolver um problema de derivada igual a zero. Né? E essa funçãozinha módulo aqui, né, a função valor absoluto, não é uma função com a qual eu consiga trabalhar de forma adequada problemas de minimização ou maximização. Porque quando eu olho para a derivada dessa função, né, eu não vou ter derivada igual a zero no ponto de mínimo. Né? Porque como que é um gráfico de uma função como aquela ali? É um gráfico assim, ó. Se eu olhar, por exemplo, aqui uma função g de x igual módulo de x. O gráfico dessa função é assim, ó. Pum!
faz um bico aqui no ponto de mínimo, né? O bico desse gráfico aqui, ó, que parece um Vzinho, certo? Então, o gráfico da minha função é isso aqui, ó. Né? Então, o bico dessa função, né, é justamente o ponto de mínimo dela. E como é um bico, não é uma parte suave da função, eu não vou ter a derivada aqui. Né? Então, eu não consigo olhar para a derivada igual a zero nesse caso. Né? Então, a gente simplesmente, para evitar esse problema, nós mudamos a ideia de distância. Ao invés de trabalhar com essa distância aqui, nós olhamos para uma outra distância muito utilizada, que é esta daqui. Então, ao invés de olhar para essa distância DI, nós olhamos para esta daqui. Raiz quadrada disto ao quadrado. Aliás, pode ser só ao quadrado aqui. Nesse primeiro momento, vou tirar essa euclidiana, eu vou deixar só essa daqui. Tá? Então, você pode olhar para isso aqui, ó. F de xi menos yi elevado ao quadrado. Ok? Por que eu posso usar essa distância aqui como uma noção de distância? Bom, primeiro, uma coisa importante em qualquer função distância é que elas são, os resultados de uma função distância sempre positivos, certo? Você não tem distância negativa. As distâncias são sempre positivas. Quando você coloca valor absoluto, é positivo. Por isso que a gente usa, né, distâncias com valor absoluto. Mas nesse problema específico eu não posso utilizar porque eu tenho um problema da derivada de função distância utilizando um módulo, né, ou valor absoluto. Né? Então a gente substitui, né, essa função distância que teria um bico por esta função distância que na verdade é uma função suave. Ok? Então, se você pode imaginar o seguinte, no caso da função módulo, a minha funçãozinha é assim, né? É um Vzinho, né? É esse Vzinho aqui, e aí eu tenho um problema de bico na função. Se eu mudo para uma função quadrática, como é a função de baixo ali, aí agora a minha função vai ficar desse jeito aqui, ó. Né? Se for alguma coisa, f de x igual a x ao quadrado, como é que fica o gráfico da função? Fica assim, ó. E aí aqui ela fica suave. Então, basicamente, você troca uma ideia de distância cujo mínimo tem um bico, não posso derivar, não é derivável, por uma ideia de distância cujo mínimo está numa função suave, então eu consigo derivar. Okay? Então, é por isso, né, que, ao invés de usar uma distância de valor absoluto, eu uso uma distância quadrada. E aí, pessoal? Então, basicamente, né, o nosso método dos mínimos quadrados é porque eu estou trabalhando aqui na dedução do método, né? Eu utilizo, né, o que eu quero, né, com esse método. Eu quero minimizar mínimos, eu quero minimizar as distâncias, mas não as distâncias de valor absoluto, as distâncias quadradas. Por isso, o método dos mínimos quadrados, ok? Então é daí que vem o nome, né, e a explicação, né, geométrica, né, e da escolha da função distância que nós estamos utilizando, né, da ideia de distância, né, não a distância, né, a distância de uma linha, né, uma distância como a gente usa, né, função de valor absoluto, né, mas uma distância que ainda sempre é positiva, mas ela é quadrada. Ah, professor, mas aí não vai distorcer muito? Bom, para nossa sorte, como essas distâncias elas vão ser sempre muito pequenas, o que acontece com uma coisa muito pequena quando elevada ao quadrado continua sendo muito pequena, certo? Então, não altera nesse sentido, né, o resultado que a gente vai acabar obtendo, beleza? Certo, pessoal? Então, método dos mínimos quadrados. Né? Então, se perguntarem, nossa, mínimos quadrados, por que esse nome bonito, mínimos quadrados? Bom, porque ele é um método que busca, né, minimizar as distâncias quadráticas,
né, entre os valores dos pontos dados, que estão aqui nas bolinhas pretas, e um valor teórico, né, um valor que vem do seu modelo f de x igual a x mais b, que obviamente a gente não conhece, né? Então, veja, né, eu imaginei a solução aqui, né, a solução ela é imaginada para poder justificar como que o método funciona, ok? Bom, e agora a gente vai ver como é que a gente programa esse método, a gente vai ver que é bem simples, tá? Então, essa é a explicação. Por que é mínimos quadrados? Agora você já sabe. É quadrado porque está trabalhando com uma distância quadrática entre os pontos, né, de valores dados e valores que estão nos pontos do nosso modelo teórico, que pertence a uma função linear, ok? Certo? Então, esse aí é o chamado, a técnica de regressão linear, né, por meio do método dos mínimos quadrados, né? Essa é uma parte aí do estudo de ajuste de curvas, né? Muito bem, pessoal. Vamos voltar lá para o nosso roteiro, depois dessa conversa. Problema. Eu tenho um valor, um vetor de temperaturas e eu tenho um valor de pressão. Basicamente, o que eu quero saber aqui é o seguinte. Com base nos valores tabelados de temperatura e pressão, ok? Com base nesses valores, eu quero saber qual é o valor da temperatura de zero absoluto. Opa, como assim, professor? Zero absoluto? Zero não é zero? Zero é zero, mas e o zero absoluto? Qual que é? Tem um zero que chama zero absoluto. Que zero absoluto é esse? E quanto ele vale em graus Celsius? Ok? Então, esse é o problema que nós vamos resolver, né? A primeira parte do problema é, primeiro, plotar um gráfico, temperatura versus pressão, né? Essa é a primeira coisa que nós vamos fazer. Depois, descobrir quem é a minha função linear que faz o ajuste, né, de uma reta, ou de regressão linear, né, que vai fazer o ajuste de uma reta nesses pontos, e nós vamos utilizar o método dos mínimos quadrados para descobrir quem é o coeficiente alfa e beta daquela minha função f de x igual alfa vezes x mais beta, ok? A gente está falando sempre a mesma coisa, né? São várias técnicas para resolver, né, problemas, né? Os problemas são diferentes, né? As várias técnicas diferentes como resolver. E o mais importante do que resultado, pessoal, é a ideia da técnica, como que a gente resolve o problema, ok? Mais importante até do que a técnica ali, né? Desculpa, né? De resolver o resultado, porque o resultado a gente já sabe, qual que é o valor do zero absoluto em graus Celsius, né? Menos 273, né? Já está certo, certo? Agora, o que eu quero é, com base em dados, com base nos pontos dados, com base em dados, né? Não na opinião, dados, né? Ah, zero absoluto quando eu ponho a mão ali e congelo a minha mão. Não, né? Eu recolhi dados experimentais, fiz um experimento científico, recolhi dados experimentais e com base num modelo teórico, um modelo linear, que eu vou encontrar, que eu vou fabricar com base no método dos mínimos quadrados, eu vou descobrir qual que é a temperatura do zero absoluto, fazendo uma estimativa além dos pontos dados. E essa é a grande diferença entre interpolação e regressão linear. Na interpolação, a estimativa sempre fica no intervalo dos pontos. Na regressão, você pode fazer estimativas futuras ou passadas. Você pode estimar fora do intervalo. E é por isso que a gente vai obter o resultado correto para esta técnica nesse problema, ok? Muito bem, aí tem uma dedução do método, né? Toda a parte matemática para constar como informação. É engraçado que esse método a gente acaba caindo num sistema de equações lineares também, viu? Para resolver, achar os coeficientes alfa e beta da nossa expressão, né? E, pessoal, aqui está o nosso algoritmo dos mínimos quadrados que eu vou implementar agora com vocês aí, bem rapidinho, tá? Então, pessoal, está aqui o algoritmo. Ok? Está aqui o nosso algoritmo. E nós vamos olhar agora para o código. Cadê a minha outra tela do Colab? Está aqui a tela do Colab. Está aqui, ó. Então, ó, coisas bem bacanas aqui, certo? Que eu vou explicar aqui rapidinho para vocês. Então, olha lá. Primeira coisa. Quem é a entrada de dados?
x, fx, né? São os vetores domínio e imagem. Domínio de pontos, né? São os pontos, ok? Aí eu preciso saber o tamanho do vetor x, né? O nosso n, e um determinado valor para o qual eu quero fazer uma certa estimativa, né? Ou seja, o problema é o mesmo que a gente está tratando, né? Nos polinômios interpoladores, mesma coisa, né? Eu tenho um vetor do domínio, de pontos de domínio, vetor de pontos de imagem. Eu tenho que saber qual que é o tamanho, né? Quantos pontos eu tenho no domínio e na imagem. E eu tenho um valor conhecido inicial, né? Que aqui está dado como z. Então, eu preciso entrar com esses vetores. No zero absoluto, eu vou criar um vetor temperatura que vai de 0 até 100. Está aqui. Vetor que vai de 0 até 100, de 10 em 10, ele tem 11 elementos. Então, eu estou usando o linspace, que nós já utilizamos aqui, da biblioteca NumPy, né? Então, linspace, né, o método linspace, vai criar um vetor que começa no 0, vai até o 100 e tem 11 elementos. Certo? A gente já viu isso. O vetor de pressão, esse não tem uma regra, né? Ele não vai de 0 a 100, né? De 10 em 10, né? Eles não têm uma regra. Esse eu tenho que digitar mesmo todos os valores. Cuidado, pessoal. Olha lá, ó, 0,94 no roteiro. Como que fica no código? 0,94, hein? Cuidado aí, né? Ok? Então, vetor da pressão. Aqui eu estou olhando qual que é o tamanho do vetor da temperatura. Também o código a gente já utilizou. Estou plotando o gráfico pressão-temperatura. Então, vamos plotar o gráfico pressão-temperatura. Plotar, tá ali, mas deixa eu só rodar junto aqui. Plotando o gráfico pressão-temperatura. Tá aqui, ó. Pressão-temperatura. Aí o gráfico pressão-temperatura. Ok? A gente pode ver que a gente vai tentar encaixar uma reta nesses pontos aqui, ó. Okay? Tentar encaixar uma reta aí. Muito bem. Tá lá plotada essa parte. Aí vem, né, essa segunda partezinha do código que tá igualzinha no roteiro. Tá? A exceção das flechinhas, né? Do algoritmo, né? Tá igualzinho. Olha lá. Vou definir as variáveis, né? A soma de x, na verdade, aqui é a soma da temperatura. Olha lá, soma da temperatura, soma da pressão, soma da temperatura vezes a pressão e soma da temperatura ao quadrado. Ok? Então, eu tenho que fazer essas 4 somas aqui, ó, utilizando sum, a funçãozinha do Python pronta, pega e soma todos os elementos do vetor t. Pega e soma todos os elementos de P, pega e soma todos os elementos de T vezes P e soma todos os elementos de T vezes T, certo? Então, ele já está fazendo tudo aqui automático. Mas se fosse fazer à mão, o que você ia ter que fazer? Né? Ia ter que multiplicar o vetor T pelo vetor P e depois fazer a soma deles. Aqui a gente já está fazendo tudo de uma vez só. E aí estabeleço os coeficientes alfa e beta da minha reta de regressão. Está aqui, ó, igualzinho. Ok? Igualzinho. Só estou mudando o nome das variáveis. Certo? Tá aí. Muito bem. Depois que eu fiz isso, agora eu vou plotar a minha função modelo. É uma reta linear, certo? É uma reta linear. É uma função linear, né? É uma reta. Então, vamos lá. Ó, estou criando um domínio de pontos de temperatura com um linspace que vai de menos 300 até 100. E vou criar um outro vetor de pressão agora para o modelo teórico. Certo? Então, o A e o B me permitiram construir um modelo teórico de uma função linear, cujo coeficiente de inclinação para a reta é o A e o coeficiente de elevação da reta é o B. Ok? Ploto o gráfico. Agora, vou plotar o gráfico. Plotando o gráfico. Esses carinhas. Tá lá, ó. Os pontinhos sobre a reta são os pontinhos experimentais. Em laranja
são os pontos, é o modelo teórico, certo? Modelo teórico. E aí, finalmente, com base no modelo teórico, eu vou calcular o valor da temperatura do zero absoluto. Ora, qual que é a temperatura? O que é o zero absoluto? O que é o zero absoluto? Zero absoluto igual temperatura com pressão zero. Esse é o zero absoluto, certo? Então, é a temperatura a pressão zero. Temperatura a pressão zero, ok? Então, a pressão zero, eu vou pegar basicamente essa minha expressão aqui, ó. Pressão zero, certo? Pressão zero. E isolo o T para pressão zero. Com base nos coeficientes A e B que já foram calculados, o cálculo da temperatura, né, do zero absoluto, na pressão zero, se reduz a isso aqui, ó, menos B sobre A. Okay? Então, eu tenho lá a minha funçãozinha especial lá, né, a função lá que eu criei, né? TG é igual ao A vezes a pressão. Opa, contrário, né? Na verdade, é a pressão, né? A pressão é igual. A minha pressão teórica, ela vai ser igual a temperatura, né, do meu vetor de domínio, vai de menos 300 a 100, né, vezes o coeficiente A que eu calculei nos mínimos quadrados, mais o coeficiente B. Muito bem, eu estou dizendo o seguinte, ó, temperatura zero absoluto, PG igual a zero. Se PG é igual a zero, então eu vou ficar naquela expressão, eu vou ficar com zero igual a temperatura do zero absoluto, agora do zero absoluto, né? Temperatura do zero absoluto, vezes A mais B. Bom, isola a temperatura no primeiro membro da equação, eu vou ficar com menos B sobre A, ok? Então, para a pressão zero, a temperatura vai ser dada pelo oposto aqui da razão entre B sobre A. Okay? E é isso que está escrito ali no código. Está aqui no código. Está escrito aqui no código, ó, T0 é igual a B sobre A. Vai lá, imprime o T0. Calcula isso com base no teu modelo teórico e me diz qual que é a temperatura quando a pressão é igual a zero. Temperatura quando a pressão é igual a zero corresponde a menos 273,138 no modelo teórico. Ok? Então, aqui o meu modelo teórico de regressão linear, com base nos pontos experimentais, me dá essa temperatura de menos 273. Mas qual que é mesmo a temperatura do zero absoluto? Temperatura zero absoluto. Menos 273,15. Ok? Nós conseguimos menos 273,13. Talvez se os pontos fossem melhores, tá? Mas aqui, obviamente, é aquilo, né? A gente está com erros associados a esses pontos que foram coletados, né? Então, é claro que a reta não vai passar por todos os pontos, né? Ela vai se aproximar desses pontos, certo?